E galera, Mictown, vamos para mais uma Red Pill. Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria. Dá uma olhada só. Vereador na Bahia acusado de espancar a própria filha. Esse site que está falando isso é o MSN Notícias Brasil, tá vendo? Vereador Bahia e tal. Essa matéria aqui fala que a filha dele tem 18 anos e é estudante de medicina. Aí conta a história triste. Toda vez que tiver uma história onde a mulher quer tirar vantagem, você vai ver que tem uma história muito triste e mal explicada. A filha faz medicina e de repente ela estavam numa festa no sítio lá, todo mundo junto lá, família, amigos, não sei e tal, e de repente o pai do nada resolveu brigar com a filha, falou palavras, falou coisas, né, que entristeceram ela se isolou e chorou, e o pai foi lá e espancou ela de forma covarde, não sei o que. Basicamente é a mesma história. Do nada alguém resolve enfiar a mão na mulher, né? Não tem razão nenhuma, não tem circunstância nenhuma, simplesmente o cara, sentar a mão em alguém, aí vai lá e senta a mão na mulher. Geralmente é mais ou menos assim que são essas historinhas que saem no noticiário. Então o pai resolveu bater na mulher, aliás, na mulher não, na filha, de 18 anos e tal. Aí o que acontece? O interessante dessa matéria não é a questão da narrativa, da agressão, nem nada nesse sentido não. O que mais chama atenção aqui nessa matéria é aquela velha historinha da especialista. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nessa mesma matéria, lá embaixo, ó, aparece: violência doméstica não é só agressão física. Aí vem aquelas famosas especialistas de botequim, né, falando, olha, a psicóloga cita comportamentos recorrentes que caracterizam um relacionamento abusivo como o sujeito, preste atenção nesse detalhe aqui, isso é relacionamento abusivo na visão dessa mulher aqui. Relacionamento abusivo é o sujeito oferecer algo à companheira que não vai entregar. Ele vai oferecer algo e não vai entregar. Vai vender uma ideia de si mesmo totalmente errada e prometer amor e companheirismo eterno. Então, relacionamento abusivo, aqui, pelo que está escrito aqui, é o cara oferecer algo à companheira e não entregar. Vendeu a ideia de si mesmo errada e prometer amor e companheirismo eterno e não cumprir, né, pelo que deixa entender aqui. Então aqui fala assim, ó, tudo que não tem comum acordo pode ser caracterizado como uma violência. Ele querer controlar sua vida, ter posse sobre você e fazer com que tudo o que você faça seja para o prazer dele. São alguns dos pontos a se destacar. Tá? Aí vem ali, ó, a especialista, né, aquelas especialistas de botequim, né? Então, veja só que hipocrisia, no mínimo, para se dizer, né? Quem oferece algo e não entrega, hoje, principalmente, mais do que nunca, são as mulheres. Quantos caras investem dinheiro, investem tempo, se dedica para uma mulher e de repente na hora que passa um cara com uma condição um pouquinho melhor, ela já dá um pé na bunda do cara e vai embora. Então, ela que oferece algo e não entrega. Ela que vende, as mulheres, elas é que vendem uma ideia de si mesma totalmente errada, e são elas que prometem amor e companheirismo eterno, com aquela falácia bonitinha de que elas são emocionais, que importa o que tem dentro do coração, não o que tem dentro da carteira, aquela monte de conversa fiada. São elas que prometem amor e companheirismo eternos, e na primeira esquina já esquece isso e vai trepar com o vizinho, com o chefe, com o carinha crush da balada. Então, vejam só, você sair com a mulher, principalmente uma balzaca de meia idade, sair com ela, dar uma trepada e depois ir embora, pode ser caracterizado, na vertente do que essa psicóloga está falando aqui, pode ser caracterizado como um relacionamento abusivo, porque você ofereceu algo ao companheiro e não entregou, você cantou ela, meteu o peru e depois foi embora do motel para sua casa e nunca mais procurou ela, você vendeu uma ideia de si mesmo totalmente errada, prometeu amor e companheirismo eterno. Então isso aqui é muito bonitinho para a mulher de meia idade, né? A mulher de meia idade acha isso aqui muito interessante para poder ferrar com o cara, ó. Porque aí
ela não tem mais nada a oferecer pro cara, o cara quer muito mal meter o peru e ir embora, aí vem a mulher colar um papo desse aqui, por exemplo, né, de oferecer e não entregar, vendeu a ideia de si errada e tal. Agora, as mulheres novinhas de hoje, vocês acham que elas fazem o contrário do que está escrito aqui, ó? De ser companheira, de entregar o que promete, de vender uma ideia real de si, de prometer e cumprir com amor e companheirismo eterno e tal. É uma sem vergonhice, né, gente? Essa é a primeira coisa que eu queria expor. Agora vamos mudar aqui o assunto. Deixa o site carregar. O baixista da banda Simple Plan. Aí, agora carregou. Site do UOL, tá? Ó. O baixista da banda Simple Plan. Ih, até embolou. Simple Plan. Saiu da banda, ou foi expulso, por um suposto assédio que ele teve, né, que ele teria feito em relação a uma fã. Gente, vamos parar para pensar só de rock and roll. Vamos supor que o rock and roll, né, década de 60 até hoje. Então, nessa brincadeira tem 60 anos de rock and roll. Durante 60 anos, a fã vai no show de rock, né, da banda que ela é fã, né? E a única coisa que ela deseja é ter a chance de entrar no camarim com o famoso da banda. Né? Sempre foi assim durante 60 anos. E elas entram lá no camarim para pegar autógrafo só. Vocês realmente acreditam nisso, né? Eu tô falando aqui, por exemplo, de uma banda famosa. Eu conheço um cara que tem uns 60 anos de idade aqui no Brasil, de uma banda de rock. É famoso só na região. Uma garota contou para mim que ela tinha 16 anos, 15 anos de idade. Ela foi lá e deu para ele. A garota com 15, 16 anos foi lá e deu pro cara de 60 anos de idade, mais ou menos. Porque ela era fã dele. Ela me contou isso. Não foi nenhuma outra pessoa. Ela me contou isso. Entendeu? E o que acontece? Isso é o que acontece desde sempre. A fã é doida pra dar pro cara. Aí hoje, no mundo lucrativo, né, que o feminismo criou para as mulheres, ela vai lá, dá pro cara, satisfaz o interesse dela, né, aquela hipergamia, e depois ela pode falar que foi assediada, que tem toda aquela conversa fiada, ela pode tirar vantagem do cara, né, ou tirar vantagem para ela de enriquecer, né, com algum tipo de indenização, ou tipo assim, ela dá pro cara e o cara com ela, porque o cara da banda famosa, o cara famoso da banda tem várias mulheres lindas e cada uma mais linda que a outra dando pra ele. Então ela foi lá, deu pro cara, o cara não quis nada com ela, sério, o que ela faz? Ah não, foi assediada. E aí estraga a carreira do cara. Isso é o que fica mais óbvio, né? É o que parece mais evidente, né? Então, essa garota, por exemplo, que eu falei de 15, 16 anos que deu pro cara lá de 60, que 55, 60 anos de idade, só para evitar conversa fiada, artigo 217-A do Código Penal. Isso não é pedofilia, tá lá escrito no Código Penal, artigo 217-A. Com consentimento e sem ter troca de favor ou pagamento, né, qualquer tipo de compra, a garota com 15, 16 anos consentindo, ela pode transar com quem ela quiser. Pelo menos é o que está no Código Penal, artigo 217-A, tá? E a própria garota falou para mim, não foi ninguém, outra pessoa, foi ela mesma que chegou e falou para mim, tá? Vocês estão vendo que a minha internet está uma encrenca aqui, né? Outra coisa que eu iria mostrar, só que a minha internet resolveu falhar aqui, eu não sei se os senhores já tiveram a curiosidade de digitar no Google como fazer aborto. Simples assim. Chega lá no Google e digita como fazer aborto. Aparece uma quantidade gigantesca de sites ensinando como se faz aborto. Desde chás mirabolantes até questão de medicamentos mesmo. Fala a quantidade, fala o nome do medicamento, indica onde comprar, porque vários locais no mundo é proibido esse comércio desses medicamentos, justamente porque pode ser usado para aborto. Então ele tem que ter um receituário, tem que ter toda uma prescrição específica, né, e um controle. Então os sites ensinam onde comprar. Olha, no seu país não vende, aqui ó. Olha o nome do site, International Women Health Coalition, né? Então é Coalizão Internacional pela Saúde das Mulheres.
A tradução mais ou menos livre, né? Aborto com autoadministração de misoprostol, um guia para as mulheres. Aí aqui ensina tudinho, a dosimetria, quais seriam as possíveis reações. E aí, o que acontece? Isso aqui é instigação a aborto. Isso aqui, na minha opinião, é um site criminoso, porque o aborto é proibido. Imagina se tivesse um site onde o homem botasse assim, como bater na mulher e ela sentir mais dor possível. Você imagina se tivesse você digitasse isso no Google e tivesse meia dúzia de sites ensinando, olha, você pega, dá um soco na mulher não sei aonde, que ela vai sentir uma dor terrível, ou então você faz isso ou aquilo. Você imagina o rebuliço que seria, né? Agora, ensinar a mulher a abortar, tá aqui, ó, tá aqui. Basta você digitar no Google aqui, ó, agora carregou a página. Como fazer aborto? Aí tem aqui, ó, gente, tem desde chás mirabolantes até sites ensinando medicamento, propriamente dito. E outra coisa também que não pode passar batido. Tá vendo aqui, por exemplo, ó, o que pode causar o aborto espontâneo? A princípio que seria uma notícia, né, uma reportagem inocente com o intuito, entre aspas, de resguardar as mulheres para que elas tomassem os devidos cuidados e evitassem o aborto, mas na verdade, uma reportagem como essa aqui, ó, o que pode causar o aborto espontâneo, pode servir para o contrário, pode servir justamente para o quê? Para ensinar de forma, né, sutil como as mulheres podem fazer o aborto. Faz uma reportagem como se fosse neutra, né? Olha, estamos preocupados com as mulheres que porventura possam, né, sem querer cometer um aborto por se valer de algum tipo de medicamento ou produto, né, acidentalmente. Mas quando você faz uma reportagem desse tipo, você está mostrando como fazer o aborto. Entendeu? Eu acho interessante como é que as pessoas que têm impacto na sociedade, elas são muito espertas para algumas coisas e tendenciosamente são muito bobinhas para outras coisas. Por exemplo, falam que não se deve noticiar suicídios para que não estimule suicídio. Tá? Se eu não estou enganado, eu acho que isso é até um tipo de norma ali do pessoal que se forma em jornalismo. Parece que tem algum tipo de, né, de normatização nesse sentido. Que não se deve ficar noticiando suicídios, né? Para não estimular. Agora, noticiar aborto, o que pode causar o aborto? Como se fosse uma coisa inocente? Será que isso não serve para estimular aborto? Entendeu? Então, gente, vejam como é que a nossa sociedade é escrota. Aqui, ó. Isso aqui para mim é um site criminoso. Tá ensinando. Tá ensinando. Entendeu? Aqui, ó. iwhc.org. E aí fala aqui nesse site, se você pegar para ler com calma, fala que é a saúde da mulher. Aí fala que os países que proíbem o aborto, falam que são países conservadores e tal. Aí tem aquela conversa que dá a entender como se fossem países, né, com uma mentalidade arcaica, coisa do tipo, né? Dá a entender nesse sentido. Então, isso aqui, na minha opinião, o Ministério Público Federal deveria pegar pesado com isso aqui, ó. Imagina um site ensinando a pessoa a fabricar arma em casa. Imagina um site ensinando, né, a degolar pessoas. Isso aqui é um site que está ensinando a matar gente. Aborto é matar gente. Aborto é matar criança, matar feto, um ser indefeso. E onde está a autoridade, por exemplo, para poder, sabe, desveicular esse tipo de site na internet? Então, gente, é isso aí. O mundo está desse jeito. Abração para vocês, galera.